Oi, Tereza, tudo bem? Tudo, e você? Eu estou bem, acho que a vida está corrida. Esse ano, 2025, percebo que o mercado começou num movimento bom, que isto vai ajudando muito neste lugar de cá. Não sei como está por aí, mas aqui a gente percebe isso. Mas acho que fico mais contente do projeto do Acontece Carreira é poder trocar com executivos que têm aí uma vida corrida, uma agenda, e a gente foi tentando nos encontrar para essa agenda, e que bom que deu certo. Obrigado à disponibilidade, tá? Eu que agradeço pelo convite, para mim é sempre um prazer poder ter essa troca, né? Eu acho que é super importante. Muito bem, para quem está assistindo a gente aqui no Acontece Carreira, Tereza Bertoldi é a executiva de recursos humanos do Banco Toyota, e que este projeto, Tereza, ele surgiu muito do lugar de pesquisa dentro da Cornerstone Carreira, de olhar carreiras, mas entender um movimento que vem trazendo uma discussão muito grande nossa com os nossos parceiros e principalmente com os executivos que estão com a gente, e que a gente está falando aí com vários executivos de mercado para tentar ter recortes do que acontece. A primeira provocação que eu queria fazer para ti é: eu tenho feito a mesma afirmação para todos os executivos de RH e tentando entender se faz sentido. Tecnologia não é mais um skill da área técnica. E que todo profissional, não importa qual a cadeira que ele sente, ele precisa falar de tecnologia. Isto faz sentido para você? Eu acho que é super importante, né, que todos os líderes eles entendam todas as possibilidades e todas as limitações, né, que hoje, por exemplo, inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia tenha, né, nas suas áreas para tomada de decisão, né? Então, acho que a tecnologia, ela, independente de que área que você está, ela vem hoje para ajudar, né, muito na melhoria de processos, né, para otimizar processos. Acho que ela vem muito para impulsionar a inovação. Então, acho que a tecnologia, e aí falando especificamente até de inteligência artificial, acho que ela pode liberar, né, todas as pessoas, né, os funcionários das suas tarefas rotineiras, né, acho que ela permite que você cresça, né, em funções mais criativas, em funções mais estratégicas, e aí, de novo, né, em tomadas de decisões mais complexas. Então, acho que, no meu ver, você integrar, né, a tecnologia nos negócios, né, você liderar equipes, né, que lidam com a tecnologia, é uma habilidade que eu acho que é estratégica, que acaba beneficiando qualquer organização, né, e no mundo de hoje não dá mais para viver sem isso, né? Então, independente de que área você está, se você não tiver essa capacidade, principalmente de fazer com que as suas equipes, né, tenham esse olhar, você meio que tá fora, né? Concordo, e acho que o tema que eu quero entrar aqui é IA. Acho que ele vem já com uma descoberta de todo mundo olhar para este lado, mas parece que o IA é aquele tema disruptivo que rasga um pouco e acelera o processo. Mas que, por outro lado, vem gerando uma crise de reflexão nas pessoas. Diga assim, então eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e olhar IA. E eu tenho muito dito assim, mas será que todo mundo está no mesmo estágio? Eu vejo algumas empresas explorando, algumas descobrindo, outras já usando. Se a gente fosse pensar dentro do teu cenário de atração aí no Banco Toyota, esta competência, ela já é vista dentro da área de atração? Vocês já olham para este profissional que tem isso? Ou a gente ainda está num espaço exploratório? Olha, eu acho que ainda a gente está num espaço exploratório, mas ela é uma competência que quando a pessoa já tem, eu acho que mais do que essa questão do IA, eu acho que a gente está analisando atualmente assim o quanto a pessoa vem com vontade de aprender e se adaptar ao novo, né? Se adaptar a novas tecnologias, seja IA, seja qualquer outra, né? Então, porque a gente está falando de um mundo bem amplo, né? Então, por exemplo, só em recrutamento e seleção, a gente tem várias ferramentas, a gente tem várias formas de se fazer as coisas que agreguem mais valor,
Então, portanto, eu acho que mais do que o conhecimento em tecnologias específicas, a gente olha o quanto essa pessoa está disposta a aprender, o quanto essa pessoa está disposta a olhar o novo e, de fato, se desafiar nesse sentido, né? Então, eu acho que é um pouco por aí quando a gente olha novos funcionários, né? Então, eu acho que é isso o mundo, porque tem bastante coisa para se explorar, né? E eu acho que muitos cuidados também que a gente tem que ter com o IA, né? E aí, assim, até voltando um pouquinho para a minha área, né? Quando a gente fala de processo seletivo propriamente dito, né? Então, eu acho que o IA vem para ajudar bastante, mas os cuidados que a gente acaba tendo em vários pontos, né? Então, a gente tem questão, por exemplo, a gente olha a IA no recrutamento e seleção. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de discriminação. Então, o IA pode até perpetuar ou até ampliar esses vieses que a gente mesmo tem, né? Como preconceitos Porque quem programa ou faz o prompt somos nós mesmos. Né? Exatamente. Então, se o IA for treinado, né, com dados que já estão contaminados com essa discriminação, a gente pode ter essa interferência. Acho que a gente tem que tomar cuidado com a questão da privacidade. Então, por exemplo, aqui no banco isso é um assunto muito sério. Então, se a gente trata com muitos dados sensíveis das pessoas, então essa é uma preocupação que a gente tem muito forte com a privacidade. Então, esse é um aspecto que a gente tem que olhar com bastante carinho. Eu acho que na área de RH também a gente tem muitas regulamentações que a gente tem que estar sempre de olho, essas regulamentações sempre mudam. Então, qual que é a minha até ou dica ou coisas para se prestar atenção quando a gente for implantar, e é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente for utilizar a IA, a gente faça isso com bastante humanidade, e a gente vá olhando isso com muita atenção, com muito cuidado, para que a gente faça uma boa implementação dessa ferramenta. Hoje, no banco, a gente ainda está neste processo, ainda a gente não tem o IA implantado eu posso até dizer que nem todas as áreas do banco, né, a gente está bem engatinhando para fazer o processo bem devagar, né? Então, sempre primeiro testando para depois ir ampliando. Então, no RH propriamente dito, a gente é muito tecnológico, tem muita coisa voltada à tecnologia, mas a gente está chegando no IA, né? Então, a gente está estudando, está pesquisando, estamos vendo bastante benchmarks, etc., para a gente implantar de uma forma cautelosa que não crie problemas futuros. Mas, sem dúvida, é a tendência, né? Então, acho que não tem muita escapatória, né? É só a forma da gente encontrar. Eu fiquei pensando, quando eu penso no IA, eu lembro muito do corretor ortográfico do Word, o cinto de segurança, sabe? Aquelas coisas que entram e que daqui a 10 anos vai ser tão normal falarmos disso. Exatamente. Eu acho que a gente precisa olhar, e gosto muito da tua fala, com parcimônia, com análise crítica, com desconstrução, porque senão a gente vai duplicar os olhares para dentro da tecnologia, mas eu acho que é um caminho sem volta no sentido da naturalidade que ele vai adotar. E aí a última pergunta, e entendendo como você entende o lugar de onde falamos da Cornerstone Career, não está fácil ser candidato, Teresa. Fazer transição está se tornando algo complexo, com muita coisa nova, com as carreiras mudando, a ruptura da linearidade. Acho que tem um monte de temas envolvendo hoje carreira no mercado. Se você tivesse um pouco sentado com este executivo e com esse líder, discutindo carreira, o que você traria como reflexão que você acha que pode ajudar para quem está neste processo? Olha, eu acho que para profissionais que queiram desenvolver as suas carreiras, né, dentro desse tema aí de tecnologia, sem ser técnico, né, a gente não está falando de programador, a gente está falando de engenharia, eu acho que tem várias oportunidades e caminhos que as pessoas podem ter, né. Então, acho que alguma dica que eu posso dar primeiro, entender, né, o que é tecnologia, né, como é que a gente aplica a tecnologia no campo que a gente está, né, na área que a gente está. Então, se você trabalha em RH, que ferramentas que a gente tem de automação, IA, qualquer outra coisa, análise de dados, enfim, como que a gente pode utilizar isso da melhor forma. Então, acho que esse é um ponto. O outro, que eu acho que também seria uma dica boa, é investir na educação, né, no seu aprendizado contínuo.
A gente sabe que tecnologia, ela está sempre evoluindo, né? E para a gente se manter competitivo, acho que é super importante a gente constantemente estar se reeducando. E aí, para falar em educação, não precisa ser pós-graduado, pós não sei das quantas, a gente tem coisas simples, né? Então, a gente tem vários cursos online, tem Coursera, tem Udemy, tem várias coisas. A outra coisa que eu acho que é importante, que eu tento falar muito para o meu time, é participar de workshops, participar de conferências, é você estar sempre perto de especialistas, expandir seu networking, fazer benchmarking. Então, a gente também olhar os erros e os acertos dos outros para a gente aprender de uma forma mais consistente, vamos dizer assim. Que mais? Acho que eu penso também da gente aprimorar as nossas habilidades em análise de dados. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que cada vez mais a nossa capacidade de entender, de analisar, de tomar decisões baseada em dados é a coisa mais importante. Então, você não precisa também ser especialista de dados, mas você entender como usar um Power BI, você saber extrair dados e você tomar decisões baseadas em dados, hoje é extremamente importante, né? Então, essas análises, nada substituirá você pela sua capacidade de análise. Penso também numa outra coisa que eu acho que é importante, é apostar no soft skills, né? Que tem foco em tecnologia, por exemplo, habilidade de comunicação, de gestão de projetos, resolução de problemas. Eu acho que são skills que estão muito em alta, né? Então, você tem uma boa visão estratégica, a habilidade de você entender o negócio, para você até liderar equipes técnicas, eu acho que é um diferencial enorme. E falando também em soft skills, eu acho que o mais importante de tudo, que eu acho que eu já falei anteriormente, acho que é a mentalidade de se adaptar, né? Então, o mundo está cada vez mais mudando, a tecnologia muda, nem sei em qual iPhone que a gente está agora, deve ter 20, sei lá. Essa capacidade de adaptação, acho que é a coisa mais importante que a gente requer das pessoas. Então, só para resumir, acho que a chave de tudo é a gente estar disposto a aprender, a desaprender, né? Acho que isso, e se adaptar, né? A formas criativas, né? Da gente aplicar a tecnologia onde você trabalha. Eu em RH, quem é de marketing, você precisa saber tudo, mas se você conseguir aprender e aplicar onde você está, eu acho que é isso que está sendo exigido aí das pessoas que estão entrando, e eu acho que é uma maneira de você se manter empregável, né? Se essa é a palavra, né? Eu acho que é isso. Eu te ouvindo falar, eu lembrei muito. Em casa eu tenho 2 meninos. E uma das coisas que na convivência com eles vem me trazendo, e eu vou conectando muito com o mercado, é esta curiosidade infantil de que sempre eu estou aberto a conhecer este novo e estar suscetível a desconstruir, a buscar o de novo e não ir para o lugar adulto chato de que sabemos, né? De que estamos numa linha, e quem consegue manter este pulso interessado de pesquisa, de curiosidade, de achar isto cada vez mais vem ganhando valia no mercado, né? Tanto dos soft skills, de aprender novos comportamentos, lidar com pessoas novas, a novas tecnologias. Então, quando você foi falando, eu fui muito lembrando dessa relação com a criança, de que a gente precisa estar aberto a isso, de aprender a isso de novo. E não se acomodar, né? Então, acho que tem isso. E aqui no banco, a gente estimula muito as pessoas tomarem conta da sua própria carreira. Então, no passado, a gente dava treinamentos obrigatórios. É claro que hoje tem alguns treinamentos que são obrigatórios em função de lei, mas, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje a gente dá a ferramenta. Então, olha, está disponível. Mas se você não tiver interesse... A carreira é sua, né, Teresa? A carreira é sua, né? Então, eu acho que você investir, né, no seu conhecimento, no seu aprendizado, em você estar sempre antenado, eu acho que essa é a vantagem do mundo de hoje, né? A gente tem muito recurso, muito. O próprio IA, você não sabe alguma coisa, vai lá, põe, e você tem as respostas mais fáceis, né? Mas precisa querer, né? Precisa estar aberto, né? A querer aprender, a fazer diferente, a mudar, né? Aquilo que você já fez há muitos anos, né? Eu acho que é um pouco disso. Muito bem, muito obrigado, viu, Teresa? Foi um prazer te ouvir. Obrigado pela disponibilidade, pela parceria, e seguimos conectados, tá bom? Eu que agradeço, e quando precisar, só a gente voltar a conversar, tá bom? Até breve. Obrigada.